Shabbat Shalom Lekulam, Chag Pesach Matzot Sameach, feliz festa de Pesach e dos pães sem fermento, para todos, para todo o povo da Techuvá espalhado pela face da terra. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Techuvá Total, e nessa noite maravilhosa que adentramos ao Moed Adonai, ao encontro marcado do Eterno, há muito tempo atrás, iniciou essa jornada de libertação, que marca um evento incrível da humanidade, um evento que ficou marcado e que jamais saiu da mente e dos corações de todas as gerações da história. É um evento, é um momento que inspira não só grupos, pessoas, mas também nações, mas também povos. É um evento de libertação. Libertação de uma opressão de uma nação que se julgou ser dona de todo o planeta e que subjugou não só pessoas, como também povos. É a nação egípcia que escravizou por muito tempo, não só o povo de Israel, mas também outros povos que estavam ali no Egito. Esse é um evento que deve ser lembrado, como diz o Eterno, geração após geração. Cada ano, exatamente quando aconteceu. E nós estamos agora exatamente no momento que aconteceu. Exatamente na data exata, no momento exato. E vamos reviver, vamos relembrar, vamos fazer um zikaron, um memorial, uma lembrança, uma memória. E sem dúvida nenhuma, estes eventos e os acontecimentos e os significados que estão atrelados a ele, você pode usufruir de cada um deles, você pode trazer para a sua vida, para a sua família, se você tiver fé, se você acreditar, estes significados, o mais especial de todos, libertação, pode sim, você pode usufruir, é um momento propício para isso. Estamos aqui preparados, com as nossas matzot, com a maror, com a erva amarga e com os 4 cálices de vinho, cada um com seu significado. E vamos fazer juntos essa leitura da Haggadah, ou seja, da história do conto, a história que conta o evento de Pesach. Então, se vocês estão preparados, com o coração aberto, estão reunidos aí em famílias, ou sozinho, junto conosco, a sugestão de celebração dessa festa, que são duas, Pesach e Matzot. A Pesach é exatamente a libertação na noite que o Eterno passa por cima, daí vem a palavra Pesach, que é passar por cima das casas onde tinham o sangue do cordeiro ou do cabrito passado nos umbrais e nas vigas das portas das casas. Todas as casas que obedeceram ao Eterno e que tinham ali o sangue do cordeiro ou cabrito passado ali, o Eterno passou por cima daquela casa e a morte não veio aos primogênitos, tanto dos seres humanos como dos animais. Então, vamos com muita alegria iniciar a nossa leitura da Haggadah. Vamos juntos recitar a oração inicial. Adonai, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram a dura servidão. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em tudo, Adonai,
elevaste o teu povo. Tu o honraste e não desprezaste, assistindo-o em todo tempo e lugar. Assim nós, o teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. O sofrimento do povo. E disse Adonai, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus opressores. E sei quanto eles estão sofrendo. Então enviou seus servos Moshe e Aaron. Moshe, Moisés e Arão, a quem tinha escolhido por meio dos sinais, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e suas maravilhas na terra de Ram. As 10 pragas. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Até mesmo os aposentos reais. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e piolhos e enxames de moscas invadiram o território deles. Ele enviou enxames de moscas para a casa do faraó e dos seus servos, contaminando todos os seus ambientes. Com pestilência gravíssima, todo o gado dos egípcios morreu. E feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. 7ª praga. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. 8ª praga. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, inumeráveis, e devoraram toda a vegetação da terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. A 9ª praga. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Trevas, não se podia ver um ao outro. Porém, nas habitações do povo de Israel havia luz. E Moshe e Aaron fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. E após a insistência do Faraó em endurecer o próprio coração, Adonai endureceu ainda mais o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. O resgate de Adonai. E falou Adonai a Moshe e a Aaron na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a família de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer.
fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da família de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do seu sangue, e passarão nos 2 umbrais e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com matzot, em pães sem fermento. Com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e órgãos internos. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os cintos apertados, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Pessach de Adonai. Eu passarei pela terra do Egito nessa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Adonai. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passar, ou seja, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Vocês devem celebrá-lo por festa a Adonai. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A 10ª praga. À meia-noite, Adonai matou todos os primogênitos das casas que não tinham sangue nos umbrais e nas vigas. Desde o primogênito do faraó, que se senta no trono, até o primogênito que jaz na prisão, e todos os primogênitos do gado. À noite, o faraó levantou-se, bem como todos os seus servos e todos os egípcios. E houve uma lamentação horrenda no Egito, pois não havia uma única casa que não houvesse um morto. Abençoado seja o Criador, Rei de todo o universo, por nos conceder mais uma vez a oportunidade de nós lermos, de nós fazermos memória do que ocorreu naquela noite e vivenciar, como iremos vivenciar agora, através dessa celebração. Apresento a vocês os 4 cálices de vinho que estão aqui na minha frente, os 4 cálices de vinho, cada um com seu significado. Ao tomarmos cada um deles de forma cerimonial, que estes significados venham sobre nós. O primeiro significado é uma promessa de libertação. São 4 promessas de libertação que o Eterno fez. A primeira, tirarei vocês de debaixo das cargas dos egípcios. Segundo,
livrarei vocês da escravidão. Terceiro, resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Tomarei vocês por meu povo e serei o vosso Elohim. Agora, apresento a vocês, está aqui comigo aqui, o meu prato aqui de Pêssar. As três, e a terceira vai quebrar-se, vai virar mais uma. As 4 matzot, a primeira, a segunda, a terceira, que será a partida, e aí nós teremos 4 ao todo. Aqui, a parte que foi partida, uma dessas partes irá ser escondida. Escondida para que uma criança a encontre. A primeira matzá representa a classe dos Kohanim, dos sacerdotes. A segunda, dos Leviim, dos levitas, que fazem parte da tribo de Levi, e não são da família de Aaron. Todo sacerdote também é um levita. Todo sacerdote faz parte da tribo de Levi. Mas nem todo da tribo de Levi é um sacerdote, que para ser um sacerdote na Escritura tem que ser filho de Aaron, filho de Arão, descendente de Arão, a mesma linhagem. A terceira matzá que foi partida é do povo de Israel. E aqui nós temos 2 explicações. Aqui foi partida porque parte do povo, necessariamente, exatamente 10 tribos, foram espalhadas pelas nações durante a invasão dos Achurim, dos assírios. Por isso existe essa quebra. Como também nós temos uma outra explicação. Você pode ficar com as duas, você pode absorver as duas. A outra explicação é exatamente uma figura célebre, a mais célebre de todas do povo de Israel. Um judeu da tribo de Judá, Yehudi, da tribo de Yehudá, que está, entre aspas, escondido, oculto ao seu povo. Ele, sem dúvida, é o judeu mais conhecido de todos os tempos, em todas as gerações. Eu estou falando de um simples professor nazareno, um simples mestre nazareno, porque viveu grande parte da sua vida na cidade de Natseret, na Galileia. Estou falando de Yeshua ben Yosef, filho de Yosef, filho de José, e Yeshua. Então, existem essas 2 partes. E é uma criança que deve procurar, porque é uma criança, por causa da sua pureza, por causa da pureza da criança, pureza que toda criança tem. E ela irá revelar para todos, para todo o Israel, que precisa dessa parte para ser completa, tanto desse mestre maravilhoso chamado Yeshua, os seus ensinamentos que levam o ser humano a ter uma comunhão completa com o Eterno, mas também o povo precisa das 10 tribos que estão espalhadas, que foram espalhadas, assimiladas pelas nações. E o Eterno prometeu que, da mesma forma que ele espalhou Israel, ele iria ajuntar novamente, como um pastor que ajunta as ovelhas. E é o que estamos vendo nestes últimos dias. Teshuvá, arrependimento e retorno. Então vamos celebrar com alegria, vamos comer as matzot,
Vamos tomar os cálices de vinho e usufruir de todos os significados, como vamos começar agora, nesse momento, nesse instante. Nós temos aqui o primeiro cálice de vinho, está aqui comigo. Vamos recitar a bênção, a brachá, sempre antes de tomarmos o vinho ou de comermos da matzá, nós temos que recitar uma bênção. O vinho, ele não aparece literalmente na primeira Pêssar, mas o vinho, ele vem trazer exatamente o significado do sangue que foi passado nos umbrais e nas vigas das casas. Este sangue foi apenas utilizado na primeira Pêssar, apenas naquele momento de libertação. As demais, nós fazemos essa memória, essa lembrança, o sangue e vinho. Por que o vinho é utilizado em relação ao sangue? É muito simples. Na verdade, quando se lê no hebraico, fica muito fácil de se compreender. Adom, em hebraico, é a cor vermelha, que é a mesma raiz da palavra Adam, Adamá e Dam. Todas vêm da mesma raiz. O nome do nosso pai, de abençoada memória, Adão, vem da palavra Adamá, que é o solo, a terra, de onde viemos, de onde fomos criados. A palavra sangue também vem disso, vem dessa raiz de terra, dam, sangue. A palavra vermelho também vem por causa da cor do solo, Adamá, Adom. Então, no hebraico se compreende, nas outras línguas não. Nas outras línguas, solo é uma palavra, sangue é outra palavra, vermelho é outra palavra, completamente diferentes. No hebraico é apenas uma única raiz para todas essas. Por isso que existe uma relação muito grande entre o Yain Adom, o vinho vermelho. Não se usa o vinho branco, o vinho rosé ou qualquer outra espécie de vinho nessa celebração. Por isso que há essa conexão entre o vinho vermelho e o sangue. O sangue do cordeiro que foi passado. Isso é um memorial. Vamos lá recitar a bênção agora. Depois da bênção, você pode tomar de forma cerimonial cada um destes cálices. Lembrando que o significado deste cálice aqui é: tirarei vocês de debaixo das cargas dos egípcios. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bore pri hagafen, Shem Yeshua. Bendito sejas tu, ó eterno nosso Elohim, Rei e Criador do universo, que nos dá o fruto da videira. Pelos méritos de Yeshua, o ungido do Eterno. Depois de você tomar, você vai recitar conosco Lechaim. Lechaim. A vida, ou para a vida. Lechaim, a vida, Baruch Hashem. Tirarei vocês de debaixo das cargas dos egípcios. Usufrua deste significado, você que vive sobrecarregado. Você que vive com uma carga em cima dos seus ombros. Tanto de forma literal, como também de forma metafórica. Tome posse dessa promessa que o Eterno fez. Agora, vamos lá.
Vamos consumir a nossa primeira matzá. Tá aqui, estou aqui com ela agora. Primeira matzá. Pão sem fermento, o único alimento de trigo que nós iremos consumir durante uma semana será esse aqui. Todo o hametz e o fermento nós tiramos da nossa casa, nós limpamos a nossa casa. Vamos recitar. Essa matzá, esse pão sem fermento, a primeira, representa a classe dos Kohanim, dos sacerdotes. Os sacerdotes, Kohen em hebraico, no plural Kohanim, tem um significado especial, porque eles são como como um mediador, como uma conexão entre o povo de Israel e o Eterno. Eles fazem essa intermediação. Né? É através deles que o povo, por exemplo, fazia os sacrifícios dos animais para obter assim o perdão dos pecados. Tinha que levar um animal, mas o povo por si próprio não podia realizar o sacrifício. Tinha que ter a intervenção dos sacerdotes. Não só para o sacrifício, mas também para muitas outras coisas relacionadas ao Mishkan, ao tabernáculo, e posteriormente ao Beit HaMikdash, a casa da santidade, também conhecida como templo. Bom, vamos recitar a bênção. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lehemim haaretz, Shem Yeshua. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Elohim, Rei e Criador do universo, que tiras o pão da terra. Em nome de Yeshua, ungido. Amém. Vamos lá, vamos comer a nossa matzá. Essa é a primeira vez que comemos matzá esse ano, né? Só come durante o período de Pesach Matzot. Já estava com saudade desse sabor. Maror. Em hebraico, maror significa amargura, amargor. Vem da palavra mará, que quer dizer amarga. Amargura da escravidão. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Assim trouxeram para o povo de Israel amargura de vida com dura escravidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Invocarei o nome de Adonai, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Perto está o Eterno de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele suprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. A partir desse instante, vamos consumir a segunda matzá, que representa os Leviim, os filhos de Levi, junto com a maror, com o amargor, que pode ser uma rúcula, pode ser agrião, pode ser até um gengibre, como está aí na tela, para provocar esse amargor, né? Esse amargor que vai ser bastante sentida pelas crianças, que vão questionar o motivo de tudo isso, como está lá em Shemot. Desde os tempos antigos, as crianças sempre sentiram esse amargor nesse momento. Então, eu vou pegar aqui a minha erva amarga, junto aqui com a minha matzá, aqui, e vou
Vamos comer, antes vamos recitar. Né? Vamos recitar a brachá. E vamos fazer agora de forma prática uma lembrança do que é o amargor da escravidão. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lehemim haaretz, Vishem Yeshua. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Elohim, Rei e Criador do universo, que tiras o pão da terra. Em nome de Yeshua, o ungido. Vamos lá, vamos comer. Hum. Alô? É realmente amargo, viu? Alô? É amargo. Uma criança pergunta. Bom, vamos lá. Essa celebração que estou fazendo aqui para vocês, né? Eu vou fazer junto com a minha família. Estou fazendo aqui para fazer todo mundo junto. Então eu vou fazer a voz da criança, tá? Vamos lá. O que significa esse serviço? Por que das ervas amargas? É o sacrifício da Pêssar, em honra de Adonai, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. As ervas amargas é para lembrarmos o quanto é amargo sermos escravos no Egito. E para que sinta como é amarga a escravidão. Agora você já sabe o gosto da escravidão. Fique longe dela o teu coração. E a partir desse momento, adentraremos numa parte muito interessante. Não tem como separarmos, como eu disse, o mestre Yeshua de nenhuma das festas de Adonai, especialmente a festa do Pêssar. E aqui está o ceder do nosso mestre, ou seja, o momento em que ele se sentou com seus alunos e fez essa celebração, ele fez esse memorial que nós estamos fazendo agora. Ora, no dia anterior à festa das Matzot, ele realizou um dia antes. Por quê? Porque no dia da preparação ele foi preso, condenado, um tempo recorde, né? Preso, condenado, julgado, condenado, se é que aqui podemos chamar de julgamento, e foi executado pelos romanos. Vieram os discípulos para Yeshua e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres o Pêssar, que é o cordeiro? Respondeu ele: ide à casa, ide à cidade a um certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa comerei o Pêssar com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yeshua lhes ordenara. E prepararam o Pêssar. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, disse: Amém. Eu vos digo que um de vocês me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe:
por acaso sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que molhar comigo a matzá no prato, esse me trairá. E certamente o filho do homem, o filho de Adão, né, Ben Adam, filho de Adão vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho de Adão é traído. Bom seria que esse homem não tivesse nascido. Também Yehudá Iscariote, também conhecido como Judas Iscariotes, Yehudá homem de Quiriote, uma cidade no sul de Israel, faz parte do território de Judá. Que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Yeshua, tu o disseste. Enquanto comiam, Yeshua tomou a matzá, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Observe que na língua hebraica, lechem, pão, pode ser qualquer alimento sólido, inclusive a carne que nos alimentamos, carne de animais que são apropriadas. Há uma conexão no hebraico entre carne e pão. Assim como eu disse, como eu já falei para vocês, que é uma conexão no hebraico entre vinho e sangue. E tomando um cálice, recitou a bênção e deu-lhes, dizendo, bebei dele, pois isto é o meu sangue, o sangue que confirma a nova aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino do meu Pai. E tendo recitado o Halel, em hebraico é o cântico, o grande cântico que vamos recitar no final, o Salmo 136, como desde os tempos antigos é recitado durante a noite de Pessah, com certeza foi isso que Yeshua e os discípulos recitaram, cantaram. Observe que é uma celebração do Pessah, sem dúvida nenhuma. Saíram para o Har Hazeitim, o Monte das Oliveiras. Então Yeshua lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Porque obtive de nosso Senhor aquilo que vos transmiti. Pois o nosso Senhor Yeshua, naquela noite em que foi entregue, aquela noite depois de celebrar o Pessah com os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, foi naquela noite que ele foi preso e ficou na masmorra, preso de Caiafa e Yosef Bar Caiafa, o sumo sacerdote. Tomou o pão e, tendo feito a brachá, a bênção que recitamos, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que por vós é partido. Assim fareis em memória de mim. Ou seja, não só partir o pão é fazer a memória dele, mas nos partirmos uns pelos outros. Nos doarmos uns aos outros. E disse Yeshua, eu sou o pão vivo. Ou seja, Torá, que desceu dos céus, foi entregue lá no Monte Sinai. Quando veio, o Eterno falou para o povo e escreveu em 2 tábuas de pedra e entregou a Moshe. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Não, ele não está falando exatamente do pão que nós estamos comendo agora. Ele está falando da palavra do Eterno que veio dos céus. E foi essa palavra que ele transmitiu, que ele partiu, que ele doou para toda a humanidade, especialmente no Sermão da Montanha. E especialmente através da sua vida, das suas práticas, que comprovavam tudo aquilo que ele ensinava. Esse pão vivo que a Torá diz, não é só de pão que vive o ser humano, mas da palavra que sai da boca do Eterno. Isso que Yeshua está recitando referente a esse texto que Moshe falou lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 8. E o pão, ou seja, a Torá, que eu hei de dar é a minha carne, minha vida, para a salvação do mundo.
Vamos agora tomar o segundo cálice e também vamos comer da terceira matzá, que simboliza o povo de Israel. Ainda, o povo de Israel ainda incompleto, que ainda tem outro pedaço que está escondido, e a criança tem que encontrar, tá? Tem que encontrar. E assim revelar, e para que seja juntado as duas partes, e assim o povo de Israel ser completo. O segundo cálice representa a libertação. Livrarei vocês da escravidão. Um livramento da escravidão concedido pelo Eterno. Então tome posse disso agora. Vamos recitar a bênção. Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Bore pri hagafen Vishem Yeshua. Bendito sejas tu, Eterno nosso Elohim, Rei Criador do Universo, que nos dá o fruto da vide. Em nome de Yeshua, o ungido do Eterno. Vamos lá? E no final você fala Lechaim, tá? Lechaim! A vida! Que maravilha! Livrarei vocês da escravidão. Agora, depois que todos tomaram aí, vamos agora para a terceira matzá. Já está em minhas mãos aqui, representa o povo de Israel. Terceira matzá. E vamos recitar a bênção nesse instante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz Shem Yeshua. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Elohim, Rei e Criador do Universo, que tiras o pão da terra. Em nome de Yeshua, o ungido. Então, a partir desse momento, vamos comer essa matzá. Depois que todos consumiram a terceira matzá, é o momento da família se reunir para uma refeição cerimonial de Pêssar. Você só não pode comer nem cordeiro, nem cabrito. Tá? Por quê? Porque esses dois elementos só poderiam ser consumidos através de uma intervenção sacerdotal. São duas refeições que são não somente cerimoniais, mas também sacrificiais. Tá? Então vamos recitar aqui a bênção. E após esta bênção, vocês irão participar de uma refeição. Teremos um período. Será um período. Daremos um tempo para vocês. E aí retornaremos com a segunda parte. Vamos recitar a bênção? Baruch Adonai Elohei Avoteinu Hanun Verahum Adonai Teref Natan Lireav. Bendito é Adonai Elohim, de nossos pais. Gracioso e compassivo é Adonai, que concede alimento
aos que o temem. Boa refeição para todos vocês e nós já retornaremos.
That's
Retornando, vamos dar continuidade à nossa celebração após essa refeição maravilhosa que vocês tiveram. E vamos recitar uma oração de gratidão após a refeição de Pêssar. Ko amar Adonai, ve'achalta, ve'savata, uverachta, et Adonai Elohecha al haaretz hatová asher natam lach. Baruch ata Adonai Elohei Israel, avinu me'olam ve'ad olam, kulam elecha yesaberhum, latet achlam beito. Hodu le'el ha-shamayim noten lechem lechol basar ki leolam hasdo. Assim diz Adonai, quando, pois, tiverdes comido e fores farto, louvarás Adonai teu Elohim pela boa terra que te deu. Bendito sejas tu, Adonai Elohim de Israel, nosso Pai, que desde agora e para sempre, todos os que esperam em ti, eles dês de comer a seu tempo. Louvai ao Elohim dos céus, que dá alimento a toda carne. O sangue do Cordeiro e a ressurreição. A vida está no sangue. E assim, depois de terem jantado, também lhes deu o cálice e disse: este cálice marca uma aliança renovada em meu sangue. Assim fareis, sempre que beberdes em memória de mim. E Yeshua disse: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na noite após o Shabat, quando já despontava o primeiro dia da semana, Miriam de Magdala e a outra Miriam foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo de Adonai descera do céu, e chegando-se, removera a pedra e estava sentado nela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, não tenham medo. Pois eu sei que buscais a Yeshua que foi executado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Venham e vejam o lugar onde estava. E ide depressa. Falem aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E partindo elas rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Agora, nós beberemos o terceiro cálice de vinho, que tem uma promessa: resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Vamos tomar este cálice de vinho em memória do nosso mestre Yeshua, que foi executado pelos romanos, que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Vamos recitar a bênção nesse momento, a bênção do vinho. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, Shem Yeshua. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Rei e Criador do universo, que nos dá o fruto da vide. Em nome de Yeshua, o ungido. Lechaim, a vida! Abençoado seja o eterno. Nesse momento, gente, você que tem uma criança na sua casa aí,
Se não tem, você mesmo que deve ser essa criança, né? Aí vai ficar fácil. Você mesmo escondeu, você mesmo encontra. Mas agora é a hora de uma criança, ou de muitas crianças que tiverem, procurarem o Afikoman, o lenço que está enrolando um outro pedaço da Matzah, o outro pedaço que vai juntar com o povo de Israel. O pedaço que falta para o povo de Israel. As 10 tribos e também, sem dúvida nenhuma, o mestre Yeshua. Então, é a hora agora, alô, da criança procurar. Vamos procurar aí. Vamos lá. Como eu estou aqui, como eu disse para vocês não ficarem sem uma transmissão, eu vou ser a criança nesse momento, né? Vou procurar. Alô? Alô, encontrei. Demorou não, viu? Foi fácil. Aqui, o pedaço escondido, oculto, ou seja, as 10 tribos que estavam ocultas, escondidas pelas nações, e também o mestre Yeshua, também oculto a muitos do povo de Israel. Está aqui comigo o Afikoman. E, nesse momento, a criança que achou deve recitar: Yeshua ressuscitou dos mortos! Ressuscitou verdadeiramente o nosso Senhor. Vamos recitar agora a bênção. Vamos comer o último pedaço da matzá, o último pedaço, quarto, né? Quarto pedaço. Depois iremos
recitar uma bênção e tomar do último cálice de vinho também. Para assim cantarmos o Halel, o Salmo 136 e finalizar a nossa celebração. Então, com muita alegria, vamos recitar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz, Bishem Yeshua. Bendito sejas tu, ó eterno nosso Deus, Rei do universo, que tiras o pão da terra. Em nome de Yeshua, o ungido. Amém. Baruch atah Adonai, Elohei Israel, Avinu Asher Heikim, et Yeshua min hametim. Bendito és tu, Adonai Elohim de Israel, nosso Pai, que ergueste Yeshua dos mortos, levantaste Yeshua dos mortos. E em memória disso, em comemoração a isso, vamos tomar do último cálice de vinho. E ele tem um significado muito especial. Tomarei vocês por meu povo e serei o vosso Elohim. Nesse último cálice nós temos um momento de maior alegria. Brindaremos a promessa do mundo vindouro, quando viveremos com o Eterno e com Yeshua para todo sempre. Tomarei vocês por meu povo e serei o vosso Elohim. Essa promessa está na Torá, em Vaikra, Levítico, e se cumpre na visão que teve Yohanan quando ele estava na ilha, exilado na ilha de Patmos. Ele teve a visão que muitos conhecem como Apocalipse, revelação. E no capítulo 21, essa promessa se cumpre. Tomarei vocês por meu povo, serei o vosso Elohim. Muito bem, vamos recitar a bênção. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bore pri hagafen, Bishem Yeshua. Bendito sejas tu, ó eterno nosso Elohim, Rei e Criador do universo, que nos dá o fruto da vide, em nome de Yeshua ungido. Lechaim, a vida! Que maravilha, que delícia, que delícia, que delícia! Depois de que todos participaram desse último cálice, agora chegou o momento final, o momento em que iremos cantar algo que já é feito há milhares de anos, algo que o próprio Yeshua fez com seus discípulos. Vamos cantar o Salmo 136, vamos recitar o Salmo 136, primeiro em hebraico, depois em português. Então, sempre que eu terminar a frase, vocês repetem Ki leolam hasdo. Ki leolam hasdo. Isso sempre é repetido após cada frase. E assim está no Salmo. Então, é uma música realmente. Então existe a parte que o condutor ele lê, ele cita, e a plateia responde Ki leolam hasdo, porque a sua graça é para sempre. Vamos lá? Rodul Adonai Kitov,
כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בכוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. וניער פרעה וחילו וים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר, que leolam rasdo. Que maravilha, que coisa linda. Agora, vamos cantar, recitar em português. Louvai Adonai porque Ele é bom, porque a sua graça é para sempre. Louvai ao Elohim dos deuses, porque sua graça é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque sua graça é para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque sua graça é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque sua graça é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque sua graça é para sempre. Aquele que dividiu o mar dos juncos em dois, porque sua graça é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque sua graça é para sempre. E derrubou o faraó e seu exército no mar dos juncos, porque sua graça é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua graça é para sempre. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Desejo a todos Hag Pesach Matzot Sameach. Feliz festa de Pesach e das Matzot, dos pães sem fermento. Um grande abraço a todos. Um beijo para todos vocês. Tenham uma semana abençoada, celebrando a festa das Matzot, comendo matzá durante os 7 dias. E convido vocês para no próximo Shabat estarmos juntos. Vai ser maravilhoso estudarmos mais uma vez com vocês as figuras do primeiro século e o Am Haaretz e o povo da terra. Não percam. Um beijo a todos. Chag Sameach! Feliz festa!